Bom dia a todos e a todas. Sim, pontualmente 5 minutos atrasados para permitir que mais gente entrasse. Então vamos começar agora e quem estiver aqui chegando, vai chegando. Quero cumprimentar vocês. Meu nome é Marcos Ebert, eu sou presidente do IBF de Campinas. E é uma grande honra para o IBF receber vocês todos aqui. Tem gente do Brasil inteiro. Estou vendo aqui o Wellington, nosso vice-presidente de marketing. Estou vendo aqui a Viviane Derrite Dias. Viviane é nossa equilibrista. A equilibrista é a executiva de finanças, é o executivo de finanças. É um prêmio que recebe o Executivo de Finanças Destaque do Ano, eleito pelos nossos associados, e a Viviane, que eu estou vendo aqui, foi uma das nossas ganhadoras, foi a nossa primeira ganhadora do sexo feminino. É uma grande honra tê-la no nosso corpo de associados. Bom dia a todos. Eu quero inicialmente agradecer esse evento, devido à pandemia, está sendo feito via Zoom. Normalmente o IBF se reúne em hotéis e nós temos lá a oportunidade de fazer network e de adquirir, de compartilhar conhecimentos. Hoje estão lá, Silmara, diretamente de Portugal, lá. E hoje nós estamos recebendo aqui vocês no sala do Zoom. Quando acabar todas essas restrições, nós vamos repensar o que nós vamos fazer, mas com certeza o Zoom será uma plataforma a ser usada, outras plataformas também serão, e também haverá os encontros presenciais que são tão ricos para que as pessoas se conheçam, troquem cartões e possam adquirir conhecimento convivendo com outras pessoas simpáticas e bem-humoradas. Meu muito obrigado a vocês que estão participando. Esses eventos têm sido um sucesso graças a vocês. Não posso deixar de agradecer aos nossos patrocinadores, patrocínio Master, da Deloitte. A Deloitte é uma das nossas patrocinadoras Masters, assim como a Unimed Campinas e a PwC. Também somos patrocinados pela Lemos Advocacia para Negócios e pela Finoc Ustra, FIOS Advocacia. Graças a esses patrocínios é que esses eventos são normalmente gratuitos para os nossos associados. Through Connection, we work collaboratively to achieve greater impact for the clients Deloitte serves, the people we develop, and the communities where we live and work. And that won't change. Because while every industrial revolution has been marked by technological advancement, human skills will always be valued. Skills like developing leaders, expanding opportunity, building trust, and creating solutions. The ability to connect people and connect with people will continue to drive every great success story. At Deloitte, we connect people who care to create impact that matters. That has made us, and will continue to make us, distinctly Deloitte. O mundo pede novas leituras, e nós oferecemos um novo jeito de ler o mundo. O novo aplicativo da PwC Brasil. Ele dá acesso a materiais, pesquisas, vídeos e publicações nacionais e globais da PwC sobre diversos setores de atividade. Além de ficar por dentro dos melhores eventos do mercado, você pode confirmar presença, fazer networking e interagir durante o evento. Você também pode personalizar seu conteúdo de acordo com seus temas de interesse. App PwC Brasil. Descubra um novo jeito de ler o mundo. A Unimed Campinas existe para cuidar de você. Em 50 anos, passamos por muitos desafios e vamos passar por mais este. Estaremos juntos.
Tenha certeza que com toda a nossa estrutura e tamanho, estamos preparados e prontos para te atender. E agora lançamos a teleorientação, nosso serviço online 24 horas com médicos e enfermeiros, para você ser atendido sem sair de casa, com segurança, pela internet ou telefone. Unimed Campinas. Nosso plano é cuidar de você. De 1978 para cá, muita coisa mudou. E com o Lemos não poderia ser diferente. Durante toda a trajetória do escritório, estratégias foram elaboradas, horizontes foram ampliados e habilidades desenvolvidas, resultando na formação de uma advocacia séria, ética e de excelência. Tudo conquistado graças a uma equipe de profissionais altamente capacitada e uma liderança participativa, sem contar a prática de uma advocacia atualizada e que atende diversas áreas jurídicas. Hoje, ao completar 40 anos de fundação, o escritório passa por mais uma transformação, dando início a um novo ciclo empresarial, com foco nos resultados de negócios de cada cliente. Lemos 40 anos. Uma história irretocável. Um futuro de bons negócios. Especial agora, nós estamos abrindo essa plataforma para outros, para não sócios, em função da pandemia, da necessidade de se obter informação. Então é por isso que nós estamos aqui hoje abertos, e abertos para o Brasil inteiro. Tem gente aqui de outros IBEFs. Meu muito obrigado a Flávia, meu muito obrigado a Daniela. Peço a todos, quem quiser fazer pergunta, por favor, mantenham os seus microfones fechados e façam as perguntas pelo chat. Eu quero pedir para a Flávia começar o nosso evento se apresentando e apresentando também a Daniela. Obrigado, bom evento a vocês. Bom dia, Marcos, muito obrigado pela oportunidade da gente dialogar com seus associados, né? Que o espaço do IBEF Campinas seja sempre esse acolhedor de troca. Para mim é um enorme prazer, é a segunda vez que a gente está aqui, eu e a Daniela, a gente já está uma dupla aí de lives, e nesse espaço da IBEF feminina, né? Eu acho que a gente tem aí contribuições bacanas para falar, porque é um tema que precisa ser falado, né? A gente precisa, sim, fomentar a diversidade e inspirar mais mulheres a ter ambição de novas conquistas, né? Apesar da gente, a gente vai falar um pouquinho do que é mulher
ainda nesse mundo digital que está acontecendo com ela, mas eu quero muito inspirar vocês, mulheres. Então, meu muito obrigado a todas elas e Marcos por ter abrido o espaço. Obrigada também ao Flávio, que está aqui com a gente, sempre provocando e fazendo com que a gente tenha o espaço para discussão. Eu acho que o Flávio abre este canal, e a Giovana por tão carinhosamente nos organizar, nos ajudar da forma tanto tecnológica quanto de ideias, ela nos acolhe muito bem. Então, Giovana, muito obrigado pelo carinho. Claro que muito obrigado aos patrocinadores, o Marcos já falou, aos Masters, né, que são Deloitte, PwC, Unimed Campinas, e aos demais que são importantíssimos para que a gente tenha esses espaços. Então, super obrigado aos patrocinadores. Antes da gente falar um pouco da Daniela, eu vou contar a minha história, porque depois ela conta a história dela. Tudo bem? Pode ser assim? Então vamos lá. Bom, gente, a minha história é que eu sou uma psicóloga e adoro, sou apaixonada por esse processo aí de transformar pessoas. Eu acredito sempre que é possível a gente aprender, reaprender e remodelar os comportamentos. Gosto muito disso, de pensar que a gente não precisa ser igual aos rótulos que a sociedade nos coloca. Muitas vezes a gente pega esses rótulos. Uma vez meu chefe disse que eu sou desorganizado, que eu não estava organizado no projeto, e aí eu sou desorganizado o resto da vida. Cuidado com os rótulos, a gente é possível de aprender e desaprender o tempo todo na vida, e essa crise está mostrando isso assim escancaradamente, que a gente pode sim remodelar comportamentos, muitas vezes comportamentos que a gente achava inadmissíveis, como esse, né, de estar trocando de forma digital e numa boa, e curtindo e fazendo acontecer. O mundo não parou, gente, o mundo não parou por conta da crise. A gente está, na verdade, vivendo a Dani vai falar muito disso, porque a gente já combinou algumas coisas, uma questão aí de mudança existencial. Então, assim, esse é por isso tudo, por essas mudanças que eu sou apaixonada. E eu tenho uma novidade para contar aqui para vocês, que amanhã eu faço 2 meses de casa numa nova companhia. Além da paixão por pessoas, eu sou apaixonada pelo agronegócio. Eu e a Daniela, a gente se encontrou neste mundo agro. Eu estou no agro há mais de 25 anos, né? Não façam conta, mas sou apaixonada sim por esse processo que o Brasil nos propõe para a gente ser um país não só do alimento do hoje e do futuro, mas um país da tecnologia, um país da inovação, e o agro está sim trazendo isso, né? Faz muito tempo que a gente deixou de ser o agro do caipira, do produtor rural pequeno. A gente faz acontecer, e a gente faz acontecer no nosso país, e mais do que nunca neste momento de crise, tá? Então, assim, é uma propaganda importante, porque um dos pontos que a gente vê forte no agronegócio é que a gente não se valoriza, que a gente deixa algumas coisas até ruins contaminarem um processo tão de alto valor, de alta qualidade, que o agronegócio brasileiro já propicia e já traz de resultado. Então, sim, é uma propaganda mesmo, tá? Na linha da propaganda, eu vou contar algumas coisas interessantes que estão acontecendo na minha vida hoje. Eu me mudei de São Paulo e estou morando no interior mesmo de São Paulo. Estou morando numa cidade pequena que chama Bebedouro. Para quem não conhece, fica entre Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. E aí, já entrando no tema, eu saí de São Paulo no vermelho, na maior crise aí do isolamento, do medo do lockdown, no home office, e agora eu estou vivendo uma grande crise vermelha no interior do estado. A gente quase não tem leitos, a gente tem uma contaminação grande nesses últimos dias, com mortes, então não é para relaxar. Eu acho que o recado que eu estou vivendo, assim, o corona não acabou, então, por favor, se cuidem, tá, todo mundo. E aí, o que eu trago aí de novidade? Eu estou trabalhando numa região vermelha, com uma atividade essencial. Eu tenho lojas que não podem fechar, eu tenho posto de gasolina, eu tenho lojas de conveniência, eu tenho produção, eu tenho fábrica de ração, de alimentos, e tudo isso trabalhando. Então, assim, a minha realidade aqui, desta companhia que eu estou hoje, que chama-se Cooper Citrus, que eu acho que eu não comentei,
é uma realidade que eu não posso viver 100% no home office. E aí, como é que a gente faz isso, né? Eu quero dialogar um pouco com vocês como é que a gente faz como é que a gente consegue tocar no negócio e, ao mesmo tempo, se proteger, equilibrar a economia e equilibrar a saúde, tá? Tem algumas coisas importantes para a gente conversar aqui, que, assim, nesta companhia que eu estou hoje, a gente não teve que reduzir salários, a gente não desligou pessoas por conta da pandemia, por conta de uma crise, né? Os desligamentos ocorreram de uma forma natural, muitas vezes por performance. E tem uma novidade, a gente tem aqui o Vale Alimentação, a gente começou a adiantar ele para as pessoas não irem no supermercado cheio. Então a gente começa a pensar como que a companhia pode fazer coisas muito simples para cuidar da saúde. E, gente, cuida, é muito bom isso. A gente consegue no supermercado, ele está vazio, né? Então tem um impacto para a saúde. E eu acho que o impacto que eu estou mais apaixonada é que a gente tem uma campanha que chama doação em dobro. Então, todo funcionário a gente pode doar, e a gente tem uma participação de 1% da minha remuneração, e essa participação que eu dou para a causa, né, para a questão aí da crise, a companhia está dando em dobro. Então a gente já arrecadou mais de 100 mil reais e a gente vai arrecadar até o final do ano, e isso está trazendo um benefício muito importante para as comunidades daqui da região, muito para a cidade de Bebedouro, tá? É muito bacana ver que a gente pode ajudar de fato, ser solidário de fato, né? Então esse é a minha apresentação. Eu estou chegando na IBEF no dia de hoje muito animada para a gente fazer diálogo e muito humilde, porque o tema que a gente tem hoje, a gente não vai ter respostas, a gente tem algumas provocações. Então, o mais bacana é a gente trocar e pensar juntos, tá bom? E aí eu vou convidar a Daniela para se apresentar, mas já lembrando que, assim, a Daniela é uma parceira de muito tempo, já pude trabalhar com a Daniela, e agora estou trabalhando mais ainda com a Daniela. Então, Dani, o palco é todo seu. Obrigada, viu? Obrigada a você, Flá, e bom dia a todos e todas. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui de novo. A gente já teve uma experiência anterior, né, participando de um evento online do IBF Campinas, e foi muito bacana. Então, certeza que hoje a gente vai conseguir ter uma conversa, né, um diálogo, como você falou, refletir sobre esse tema tão interessante, né? Tantas perguntas, e a gente realmente quer respostas, mas às vezes a gente vai ter mais perguntas do que respostas, mas é sempre bom a gente colocar os temas aqui na roda para trocar aí as experiências, ideias, opiniões diferentes. Acho que é importante, né? Nem todo mundo está vivendo a mesma realidade. Então, né, você falou, olha, eu estou, né, uma parte em casa, uma parte presencial, eu já estou 100% trabalhando remoto, então acho que é legal a gente ter esses dois pontos de vista. Eu vou compartilhar minha tela aqui rapidamente para me apoiar na apresentação. Se você, Flá, puder só dar um joinha aí para mim, só para confirmar que legal, que está dando para ver a tela. Então vamos lá, pessoal. Então, contando um pouquinho da minha história, eu sou diretora de comunicação para a divisão agrícola da Bayer no Brasil. São 26 anos já de carreira, já trabalhei em marketing, eventos, treinamento e agora focada em comunicação. Sou administradora de empresas, formada pelo Mackenzie, e eu comecei a minha carreira profissional como estagiária no IBF São Paulo. Então, por isso que eu trouxe esse slide aqui, para mostrar, né, para comprovar o acontecimento. E essa foto, ela foi de uma matéria na revista O Equilibrista, né? Então, eu acho que esse conceito do equilibrista, ele também já existe há bastante tempo. Foi uma matéria de dezembro de 94. E eu queria saber, assim, quem descobre, né, quem sou eu nessa foto. Né? Então, eu vou começar com a primeira dica. Muito cabelo, gente, bastante cabelo. Eu sou aquela ali no meio, segurando a logomarca do IBF. Então, para mim é sempre um resgate, né, uma alegria estar aqui com vocês.
Bom, de Bayer eu tenho 15 anos e, além do meu papel de comunicação, eu também faço parte do comitê de crise que decide, né, as ações, enfim, reflete sobre essa situação da pandemia. A Bayer, para quem não conhece, é uma empresa com foco em saúde e também em nutrição. Nós somos em 6.500 funcionários no Brasil, divididos em diferentes áreas, né? Então, a gente tem a área farmacêutica, a área de consumo e a área agrícola. E como disse a Flá, o agro não para, né? Então, o agro está aí para, né, com tanta coisa acontecendo, não faltou comida no prato de ninguém. E como missão, né, nós estamos sempre buscando na empresa a inovação, a transformação digital e a sustentabilidade. Bom, minha apresentação seria isso, e aí, Flá, se você permitir, eu já queria começar a falar um pouquinho do tema. Né? O tema desse encontro, né, dessa live, evento online, enfim, ele traz, na verdade, uma pergunta que é uma reflexão, mas também é uma provocação. Eu acho que a gente está aqui para conversar sobre esse tema. É pontual? Vai permanecer? Como é que vai ser daqui para frente, né? Pós-pandemia, durante pandemia. Então, acho que esse vai ser o papo que a gente vai ter aí na próxima hora. Queria começar contextualizando o ano de 2020. Acho que a gente nunca vai esquecer esse ano. Né? Um ano onde a transformação se tornou obrigatória. Né? E eu não estou falando só da transformação digital, mas da transformação existencial. Eu acho que o que a gente está passando é muito maior. A gente teve que se adaptar a um novo modelo de trabalho, né, remoto ou parcialmente remoto, e também a uma nova forma de se comunicar, de se relacionar com as pessoas. E tudo isso de forma imediata, da noite para o dia. Difícil, gente, difícil, complexo, né? Mas eu acho que a gente também teve grandes aprendizados, né? Está tendo grandes aprendizados nessa jornada. O nosso senso de agilidade mudou. Eu entendo, pelo menos na minha experiência, que a gente ganhou mais agilidade. Processos foram simplificados, né? Decisões foram tomadas de forma mais rápida. Então, a gente teve que realmente ser criativo e buscar diferentes soluções. A gente descobriu que uma reunião longa presencial, ela pode ser uma reunião mais curta, via, né, Zoom, e ser tão efetiva quanto. A gente viu que workshops, eventos, treinamentos, né, conversas como essa podem acontecer de forma online sem a necessidade de um deslocamento e de uma viagem. Então, acho que foi muito interessante passar por tudo isso e ver que é possível. Acho que muita coisa que a gente não acreditava que era possível, tinha até algum viés nesse sentido, a gente viveu e descobriu que muita coisa, sim, é possível ser feita no ambiente remoto. Ganhamos mais flexibilidade na forma de organizar o nosso dia, os nossos horários, as nossas tarefas, e eu acho que também um pouquinho mais de liberdade individual. E nisso tudo surgiu uma nova liderança, né? Surgiu aí um novo líder que precisa desenvolver novas habilidades, né? Um novo mundo, né? Um novo formato e novas habilidades vão precisar estar aí no nosso dia a dia. Eu já respondendo um pouquinho, né, da pergunta, eu acredito que liderança à distância veio para ficar. O quanto cada empresa vai aderir a esse modelo, acho que vai depender muito de cada negócio, de como foi essa experiência, dos colaboradores, também é importante ouvir a opinião dos colaboradores, mas assim, para mim é fato que a gente vai fazer mais home office, né? E aí eu trago aqui algumas pesquisas, saíram muitas pesquisas, pessoal, sobre esse tema recentemente, mas eu trouxe algumas e a Flá também tem uma outra para comentar. Então, essa pesquisa aqui é da Robert Half, foram 353 executivos que lidam diretamente ou têm alguma influência no processo de recrutamento e seleção.
E aí, 89% desses executivos falaram que vão permitir que os colaboradores continuem trabalhando de casa com mais frequência. E 62% falou que o trabalho remoto foi positivo durante a pandemia. E aí tem ali uma série de motivos, eu não vou passar por todos, mas assim, numa forma geral, a continuidade da operação foi garantida, a produtividade, assim, num geral, se manteve, as videoconferências se mostraram tão efetivas quanto uma reunião presencial e por aí vai. Tem uma outra pesquisa da USP, aí já com trabalhadores, foram 1.300 respondentes, e 70% desses respondentes falaram que eles querem continuar em home office, contra 19% que não gostaram e 11% que são indiferentes. Mas tem o outro lado também. Esse foi um post da Você S.A. recente, né, que ele conta assim, ó, o home office pode ser complicado para algumas pessoas, e é verdade. Então, foi uma pesquisa feita pelo LinkedIn com 2.000 profissionais. 68% deles falaram que extrapolam o expediente em pelo menos 1 hora por dia. Então, sim, pode ter uma sobrecarga. 62% se sentem mais estressados ou ansiosos, né, do que antes. 39% se sentem solitários. E 30% ficam estressados porque não tem aquele momento, né, de descontração no trabalho, aquele momento do café, aquele momento do corredor, do almoço com os colegas. Tá? O que é importante falar aqui de pesquisa? Acho que tem 2 pontos para a gente olhar. Primeiro que a gente está falando de um recorte, né, de pessoas que têm as atividades compatíveis com esse modelo remoto, né, então são realmente atividades que podem ser executadas de forma virtual. E o segundo ponto é que as pesquisas, elas sempre são uma fotografia do momento. Então, a gente está, né, num momento de pandemia, passando por uma crise mundial, então, assim, as pessoas estão mais seguras dentro de casa. Então, isso também, né, pode ter um reflexo nessas respostas, e também o fato da gente estar, né, assim, sendo provocados na nossa saúde, né, emocional, com tanta coisa acontecendo nas nossas vidas. Então, acho que é legal só a gente ter esses 2 parâmetros. E aí, Flá, eu queria saber de você, né, você é uma pessoa de recursos humanos, né, uma especialista em pessoas, qual é a sua opinião, né, o que você acha dessas pesquisas, o que mais você gostaria de trazer? Olha, Dani, assim, eu acho que já te respondendo de bate-pronto, depois trazendo outros materiais, eu diria para você que a gente nunca viu tanta pesquisa, porque está muito fácil também fazer pesquisa. Eu comparo as pesquisas hoje. Lembra quando começou essa história do jornal online, gente? Que começava a medir as matérias que as pessoas liam e leem até hoje, e o que bomba é o horóscopo. Né? Então, eu acho que a gente está vivendo essa possibilidade de medir comportamentos de uma maneira muito rápida, uma maneira muito eficiente. Sim, o Facebook, o Instagram, que é do mesmo dono, sabem mais da minha vida do que eu mesmo. Então, assim, essas pesquisas refletem um comportamento que a gente acha que a gente nem faz, mas a gente já está fazendo. Então, por isso, a quantidade tão forte de pesquisa, e é tão interessante, principalmente para as empresas, principalmente para os líderes, porque senão fica no achismo. A gente acha que não está tendo uma boa produtividade, a gente acha que no home office a pessoa está desequilibrada, não está conseguindo equilibrar alguns pratinhos, ou a gente acha que ela está perfeita, que ela está trabalhando direitinho 8 horas. Então, eu acho que as pesquisas apoiam sim o comportamento de liderança, antes de mais nada, tá? Acho que isso que é bem bacana. Queria só, desculpa, Por Flá, te favor. interromper, mas acho que só construindo em cima do que você trouxe, a gente nunca pode achar que a nossa experiência é o padrão, né, é a referência. Então, assim, quando a gente fala de pesquisa, realmente, né, hoje, né, tem muita pesquisa acontecendo, e assim, a gente também precisa fazer pesquisa interna, né, ouvir o que o nosso colaborador está achando dessa experiência, o que ele está vendo de futuro, e não é uma pesquisa só, acho que vão ter que ter várias pesquisas aí para ir acompanhando e tendo, né, esse termômetro de como as coisas estão dentro da empresa.
Vou Concordo fechar muito. agora. Não, concordo muito, porque são várias fotografias que a gente tem que tirar para montar o álbum, senão a gente não entende o evento inteiro se a gente não tiver todas as fotografias. E aí você me deu um insight, porque eu assumi recentemente, como vocês sabem, a superintendência da área de recursos humanos, que tem saúde e gestão também aqui sobre a minha gestão, né? E eu estou tentando fazer cafés da manhã com o meu time. E o primeiro café da manhã que eu fiz, Dani, e eles sabem, tá? Eu falei, pedi, perguntei de novo, e não vinha nada. Aí eu falei assim, ai gente, é porque eles não me conhecem ainda, é porque eu não conheço a empresa, é a primeira vez, gente, que eu trabalho numa cooperativa, então eu não tenho a pele deles. E aí eu saí desesperada para saber o que aconteceu, porque ninguém respondia minhas perguntas, não sabia se eles estavam bem, e a ideia do café da manhã era essa. E aí foi muito legal, porque aí eu comecei a ligar individualmente. Eu falei assim, não, alguma coisa aconteceu. Então, a resposta que eu tive foi, Flávia, a gente é diferente, a gente é diferente de gente de São Paulo, a gente está te conhecendo. Então, tinha sim uma adaptação minha a eles e tinha uma adaptação ao mundo digital. Gente, quando eu cheguei aqui e eu vi que o Covid estava aumentando, eu pus meu time 100% em home office. O RH hoje está 100% em home office. A empresa não está, mas o RH está. E eles não... Gente, meu time não tinha notebook. O meu time não tem acesso até hoje. O pagamento de folha nosso, ele não é em nuvem. Então, assim, não é uma atividade ainda digital. E eles estavam pela primeira vez usando uma ferramenta digital. Então, eles falaram assim, a gente estava com medo, Flávia, de perguntar e cair. Então, assim, puxa vida, eu tenho que ter essa sensibilidade. Eu ansiosa aqui do outro lado, sem entender que tem uma questão, gente, de ferramentas, tem uma questão de escuta mesmo. E aí o segundo café da manhã já foi diferente e a gente também está se adaptando. Então precisa bater foto de tudo quanto é lado sim, tá? Eu vou dividir com vocês alguns slides. Gente, prometo que é pouco, não quero ficar nos slides o tempo todo. Calma que eu tenho aqui uma coisa que eu aprendi hoje. Então, assim, essa daqui sou eu, né? Eu já falei um pouquinho de mim. E eu queria falar para vocês de crise. O que a crise trouxe no ambiente do RH fortemente das empresas? Gente, um alto índice de desemprego, suspensão de contrato, a MP caindo, a gente não sabe o que está acontecendo, a gente está enlouquecido, as férias que a gente podia dar não pode mais, as horas extras, a gente está no caos, tá? De novo, o RH está passando pelo pior momento essa semana. A semana passada foi na sexta-feira passada que caiu e a gente está aí tentando recuperar para ver o que está acontecendo. Redução de salários, muitas empresas com forte redução de salário, empresas fechando, fortes empresas do mercado de turismo aéreo acabando, vocês sabem disso mais do que eu, vocês sabem porque vocês são da área financeira, quantas empresas estão realmente passando pelo pior momento econômico, né? E aí vem o home office, vem o distanciamento. Eu vou entrar mais fortemente nesse modelo. Trazendo dados ainda, gente, de mudança. 90% das empresas tiveram que mudar o seu jeito de operar. Então, assim, tiveram e-commerce, maior venda de roupa no Brasil foi na pandemia e a gente achava que o mercado de roupa, ninguém ia comprar online porque tem que experimentar, que tem que experimentar lá no provador. Isso não aconteceu, as vendas subiram absurdamente, o mercado de maquiagem subiu absurdamente. Então, assim, o que o comportamento está mudando das pessoas e que muda, obviamente, da operação, tá? E aí um dado interessante, 83% das equipes de home office são administrativas, gente, só 20% operacional. E eu falo isso por mim, eu não consigo, eu vendo máquinas, eu vendo tratores, eu não consigo tirar a oficina, eu não consigo não levar uma peça para dentro da fazenda e trocar a peça lá, fazer irrigação dentro da fazenda. Eu preciso ter um time na linha de frente. E aí o cuidado com o Covid é muito forte. E aí eu vou atrelar o seguinte, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que distanciamento é fortíssimo, então 7 entre 10 empresas estão mantendo o distanciamento e nós fortemente, e que a máscara, que era algo que nem se falava, ela protege muito, né? Então,
Só para vocês terem uma ideia, hoje dentro da Cooper Citrus, a gente tem casos de Covid aqui, mas nenhum caso foi grave, por sorte. A gente diz que a gente é abençoado por Deus nesse aspecto, e porque a gente está insano. Eu diria que eu sou a bruxa má do leste. Eu vejo, eu estou fazendo auditoria em tudo, eu saio rodando, meu time sai rodando, e a gente fica insanamente dizendo que tem que usar máscara, tem que manter o distanciamento. Isso está protegendo os funcionários, as pessoas, né, a gente mesmo e a empresa. Então isso é muito legal. E aí tem uma fala dessa pesquisa que é da FGV, que foi da semana passada, que saiu na Folha, que houve aceleração dos processos de automatização do próprio home office, muito fortemente do comércio eletrônico. E aí eu vou trazer a experiência da gente já. No âmbito dos cooperados, no âmbito aí dos produtores, fazer feiras, campanhas através de feiras. A gente fez a maior e melhor feira do agronegócio do mundo, agora está acontecendo essa semana, né? Ela termina essa semana, não vou dar spoiler, porque tem um ajustezinho para os cooperados ficarem felizes, tem aí uma dica boa que vai acontecer até o final do dia de hoje, mas está um máximo essa feira, totalmente 360, com vários expositores, a Dani participou aí também, como a Bayer participando. Gente, você chega no stand, tem vídeo, tem live, tem consultor falando, e dá para ver passo, e dá para ver o boi, e dá para ver a cana crescendo. Então, assim, tá um barato. Qual que é o resultado disso? A gente está vendo na feira presencial do ano passado. E aí, assim, vamos falar de comportamento humano? Puxa vida, produtor rural, produtora rural, o cooperado, pequeno produtor, médio produtor, são pessoas que não são digitais. E aí a gente fala assim, puxa, mas ele tem celular. E a gente tem loja, nossas lojas estão abertas. Então a gente colocou totens com álcool em gel, com proteção, e a gente ensinou realmente o produtor, a produtora rural a usar o celular, a usar esse equipamento aqui, e está dando certo, está tendo negociação, tá bom? Então, assim, cuidado com alguns preconceitos de que essa pessoa não sabe, isso aqui não vai dar certo. A gente tem certeza que o mundo já mudou. Como diz a Daniela, 2020 ficou para a história, e ficou para a história também para o agronegócio de mudança comportamental positiva, não é só negativo não, tá bom? Vamos trazer casos de outras coisas, falando de RH? Gente, já viram, não é só home office, o trabalho nômade, você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, que tem já hoje pessoas, empresas, né, empresas, entidades aí jurídicas contratando você, não importa onde você more. Então, assim, a Privia 10, né, ela já saiu com essa matéria, saiu no Instagram semana passada, Tivit já contratando totalmente online, Tivit totalmente já digitalizada aqui, e vários outros processos online acontecendo. Então, assim, dica de seleção, eu sou de seleção, gente, se preparem, você vai ser entrevistado por um robô, você vai ser entrevistado por inteligências artificiais e que vão contar quantas palavras você fala, por exemplo, se você é um técnico de enfermagem, quantas vezes você fala respirador, por exemplo, tá? Se você tem know-how disso ou não. A tecnologia já ajuda, sim, processos de seleção, e isso é futuro, isso é hoje, isso é futuro, tá? Vamos falar mais do home office. De novo, aqui a pesquisa da Korn Ferry. Quem não segue a Korn Ferry no Instagram deveria seguir. Líder, funcionário. Essa aqui é uma das maiores empresas, não estou puxando saco não, mas é uma das maiores empresas de dados, de recursos humanos. E ela traz isso, que o home office chegou, as pessoas se adaptaram, é muito melhor fazer reunião, 64%, né? É melhor fazer reunião digital do que presencial, que é mais eficaz, então os preconceitos estão realmente diminuindo. E a Dani chegou a comentar, né, puxa vida, será que eu estou preparado para voltar a trabalhar? E a gente está dizendo que tem 50% de pessoas que acham que já dá para trabalhar presencial e outras não. Mas aí, falando de pesquisa, olha o que aconteceu no jornal hoje. Isso aqui é a matéria de hoje, do Valor Econômico, o caderno especial que eles soltam na sexta-feira, e eles trazem aqui a questão do home office. Eu vou ler para vocês
o dado deles, porque é muito bacana e está em linha do que a gente está falando. Eles estão dizendo que a produtividade não acabou no home office, tá? As pessoas estão dizendo que estão com 49%, não mudou a produtividade, e que pós-pandemia eles acham que devem ficar em casa. Aqui na pesquisa deles, eles classificam a experiência 67% como positiva, tá, gente? Então, veio para ficar? Provavelmente veio para ficar. Mas eu quero trazer para vocês algumas coisas interessantes aqui de dados, tá? Sobre essa história do home office, o que a gente está vivendo. Cuidado, porque não é tudo tão positivo assim quando a gente está em casa. A gente está tendo um despreparo físico muito forte para fazer o home office. Das pesquisas que eu tenho no grupo de RH, o que as empresas mais ajudaram foi dar cadeiras, porque as pessoas não têm cadeiras boas para trabalhar em casa. Então isso foi o que as empresas mais deram, ao invés, sei lá, de prêmio, de vale. Não, elas deram condições físicas para trabalhar. Porém, a gente está vivendo algumas coisas interessantes do comportamento humano, e eu trouxe uma discussão que o próprio filósofo Pondé traz para a gente desse novo normal. O narcisismo absurdo com essa história do home office. A gente se vê o tempo todo. Eu já percebi que eu puxo a boca, que eu viro para cá, que não sei. Ai, que coisa insuportável, gente. É muito narcisismo. E a gente, será que a gente está produzindo direito com esse narcisismo? É uma pergunta. A gente está vivendo solidão muito forte, porque a gente deixa de ver nossos colegas, a gente só vê eles digital, a gente deixa de trocar. Então, é uma solidão muito forte. A depressão bombando, a gente tem índices muito fortes já de depressão. E separação aí, estou falando todos os tipos, das famílias, né, dos casais, e uma sobrecarga muito forte para a mulher. Olha essa foto, né? Ela tem que trabalhar e tem que cuidar de filho. Tem uma pesquisa muito forte que é da Talences, consultoria de recursos humanos, que ela mede quando a pessoa tem filho na idade pequena, depois já quando já está numa idade do início escolar, depois na idade das filhas da Dani, que já está numa idade aí de ensino fundamental, já tem mais de 10 anos, o trabalho da mulher e a pressão dela do home office é diferente. Assim, sinto muito, homens, mas o trabalho incrivelmente. É ainda o papel da mulher, não é justo, não é equilibrado a questão do trabalho e do cuidado com a família. A mulher, ela é 100% tomada por este papel do cuidado das crianças, do cuidado da casa, tá? Vamos se traz desse novo normal, muito trabalho informal, as MEIs bombando, CLT caindo, muito forte uma pressão por entrega, então esse equilíbrio de entrega de produção muito alta. A gente estava, antes de começar aqui no aquecimento, a Giovana estava dizendo que uma cliente disponível 5 horas, e ela entendeu 5 horas da tarde, retornou para a moça depois das 5, e a moça falou assim, nossa, não, você demorou para me retornar, estava disponível desde as 5 horas da manhã. O que é isso, né? Então, a vida do trabalho e a vida pessoal está muito misturada, e eu acho que isso é emergencial, mas é tendência, e como é que a gente vai lidar com a emoção disso, tá? E aí a gente fala o quê? Da falta de gestão muito forte dos líderes. Dani, eu vou querer, conte como que você está entendendo essa questão da liderança, porque a gente não foi preparado para fazer de liderança à distância. Tá? E aí eu vou terminar essa provocação que a Magazine Luiza, com a Maria Helena Trajano, né? Ela é uma embaixadora aí da questão da Casa das Mulheres, e colocou, né? Finja que você está fazendo uma compra aí no Magalu, e se você precisar fazer uma denúncia que você está sofrendo uma violência doméstica, nos avise, tá? A violência doméstica aumentou fortemente com essa questão também do distanciamento e do trabalho em casa. É um fato, tá? Então, Dani, assim, eu queria, vou só falar mais mas volto com a pergunta. Time à distância, uma realidade emergencial ou realmente é o futuro da liderança? Eu acho que se a gente não tiver programas estruturados e líderes preparados, a gente vai ter isso desmontando com muito mais pressão, com essas coisas muito mais desalinhadas. Então a gente não pode só o home office do dia para a noite como foi emergencial.
para mim ele veio para ficar, mas ele precisa ser muito mais estruturados, com programas. As empresas não podem abandonar esta realidade, elas precisam montar programas bem estruturados e preparar o líder para isso. Daniela, como é que está lá na Bayer? Como é que você está sentindo, você como uma líder e tudo mais, aí do seu convívio, como está isso? Perfeito, Deixa eu Flávia. Acho virar que, aqui meu... se você puder só Deixa eu ver como é parar que de eu faço compartilhar, isto e aí eu aqui. compartilho por Top, aqui. perfeito. Então, vamos lá. Flávia, acho que assim, é realmente um grande desafio, e assim, mas é isso, né? Acho que o mundo, vocês estão vendo minha tela? Sim. Deu? Eu acho que, assim, né, não é que o mundo está mudando, né? Outro dia eu assisti uma palestra do Murilo Gun e ele falou isso, não é que o mundo está mudando, o mundo é mudança. Então, eu acho que essa é a nossa realidade e a gente precisa se preparar, né? Acho que no começo, acho que a primeira ação das empresas foi fazer um guia de home office, acho que foi super útil, acho que já deu aí uma série de orientações, mas tem que ter um programa para liderança, e mesmo que não tenha um programa, depende muito do tamanho da empresa, o líder ele precisa ir atrás do conhecimento. Né? Eu acho que a pandemia ela foi muito inclusiva nesse sentido, né? Não só da inclusão digital, mas também da inclusão do conhecimento. Hoje a gente tem muita informação boa disponível, quantos cursos bons, né, estão sendo abertos até de forma, né, gratuita para as pessoas acompanharem. Então, assim, acho que na minha experiência, né, o que eu tenho vivenciado e aprendido. Eu acho que a primeira coisa são novos skills. Né? A gente falou de uma nova liderança surgindo, que liderar remotamente é diferente. Não é simplesmente pegar o que eu faço no offline e jogar para o online, não vai funcionar. Então, assim, o que eu preciso aprender? Acho que, assim, primeira coisa, as empresas estão acompanhando esse movimento e elas estão buscando um novo perfil profissional. E para esse novo perfil profissional, eu trouxe aqui algumas habilidades que eu acredito que são fundamentais. Né? Então, tem a questão da adaptabilidade, da empatia, da resiliência, da colaboração e por aí vai. Né? Acho que colocaria aqui também a questão, né, do controle emocional, que talvez esteja aqui dentro de adaptabilidade, mas essa questão, assim, do líder, ele é quem está, né, com a mão ali no volante, que é quem está dando a direção, então precisa sempre, eu acho que estar com o emocional em dia, e passar esse acolhimento e essa segurança para o time. Então, assim, no meu caso, o que eu tenho feito, né, eu olho para esses skills e faço uma autorreflexão, né, uma autoanálise. Aonde eu estou? Né, em cada um deles. Será que eu estou sendo flexível o suficiente? Será que eu estou me colocando, né, no lugar do meu colaborador? Então, acho que assim, a gente precisa primeiro fazer essa autoanálise e ver aonde a gente precisa melhorar. Né, certeza que tem pelo menos ali uma habilidade que a gente precisa desenvolver e melhorar. Então, acho que esse é o primeiro passo para a liderança. Né? Um outro ponto, eu acho assim, gente, sem confiança não existe equipe remota. Né? Você pode ter um grupo de pessoas trabalhando, mas equipe mesmo, time de verdade, sem confiança não existe time remoto. Né? Então, assim, você precisa, lógico, né, desenvolver uma equipe que seja autogerenciável, né, que tenha essa maturidade também, dar o caminho, dar autonomia, fazer os combinados e dar o desafio. Né? Acho que microgestão não funciona, comando-controle não vale mais, pessoal. Né? Então, hoje em dia, você tem que trabalhar, coloquei até ali, numa gestão mais ágil, com foco em resultado. Então, em vez de tarefas, né, eu dou um desafio, eu dou um projeto, eu faço a governança, eu combino os deadlines, mas assim, em que momento aquilo vai estar sendo feito, em que horário do dia, como, isso não importa. Né? Então, eu acho que esse é um grande aprendizado do trabalho remoto. Então, você não vai estar ali olhando, você não vai estar ali do lado, acompanhando, e você tem que confiar no seu time. A gente
falou aqui de diferentes quarentenas, né? Por isso que eu trouxe o componente individual. As pessoas vivem quarentenas diferentes. Tem aqueles que estão sozinhos, tem aqueles que estão com a família, tem os que têm filhos menores, os que têm filhos maiores, tem aqueles que já tinham um home office em casa, né? Um lugar bacana, estruturado, e tem outros que estão trabalhando no braço do sofá. Né? Então, a gente precisa entender qual é a situação de cada colaborador, como é que cada um está vivendo a sua quarentena. Né? Tem pessoas que estão sendo impactadas financeiramente, ou tem alguém em casa, né, que ficou doente. Então, assim, é muito importante ter essa conversa individual com cada pessoa do seu time e entender como que está sendo essa experiência, né? Se essa pessoa precisa de mais algum suporte, fazer combinados diferentes de horários, inclusive. Né? Olha, eu preciso de um almoço mais longo, porque eu preciso cozinhar, porque eu tenho criança pequena, porque eu preciso dar comida para os meus filhos. Então, assim, tudo isso é possível e precisa só ser combinado, mas a gente precisa falar sobre isso. E aí eu vou para esse tópico aqui, comunicar, comunicar, comunicar. Eu não estou dizendo aqui que o líder precisa falar, falar, falar. Não. O líder precisa ouvir, ouvir, ouvir e abrir o diálogo. Né? Então, acho que é muito importante, eu gosto muito de rituais, eu sempre falo isso para minha equipe, eu adoro, né, um ritual, eu acho que ritual, ele cria cultura, ele cria conexão, então, assim, cada equipe vai ver qual é a melhor frequência, se é semanal, se é 2 vezes por semana, mas, enfim, importante ter os rituais, e que os rituais não sejam só de update, né, de follow-up, que a gente tenha também aquele ritual individual, aquele bate-papo informal, para capturar o que está acontecendo. Nada vai substituir o cafezinho, né, a nossa conversa de corredor, mas assim, acho que é importante também ter aquele momento de, né, de bater papo e de entender o que está acontecendo. E outro aprendizado, Flá, muito, muito importante, é o seguinte, não é porque eu estou trabalhando de casa, não é porque eu estou trabalhando remotamente que eu estou 100% do tempo online. Né? Então, isso é muito importante. Por quê? Porque eu estou organizando o meu tempo de uma forma diferente. Às vezes eu tenho meus compromissos pessoais aqui também dentro de casa. Então, eu vou organizar ali a minha rotina. Então, não quer dizer que eu vou estar imediatamente disponível para te dar uma resposta no momento em que você me manda um e-mail ou no momento em que você me manda um WhatsApp. Então, compreender isso é muito importante. Né? E também o cuidado com os horários, porque hoje está muito fácil, né? A gente está o tempo todo conectado, então 8 horas da noite você está ali esperando uma resposta. Gente, não é isso. Então, não é porque eu estou trabalhando de forma remota que eu estou 24 horas por dia disponível e que eu vou estar conectada e trabalhando no mesmo horário que você. Então, esse é um combinado muito importante entre líder, equipes, eu acho que isso faz muito sentido, do tipo, gente, agora eu vou desconectar, tá? Dá um avisinho, nas próximas 2 horas eu vou estar offline, porque estou resolvendo um negócio aqui. Ok, né? Então, o que eu vejo, Flá, é isso, de experiência. É claro que a gente todo dia aprende algo novo, né? A gente nunca para, né? Terminei meus estudos. Não, a gente nunca para de estudar. Né? Isso não existe, a gente está o tempo todo estudando, aprendendo, lendo, acho que a gente está fazendo aqui também é uma troca, um aprendizado, e eu acredito muito, né, no que você trouxe, a questão do diálogo, dessas conversas, para entender, né, o contexto e poder ser um líder cada vez melhor, cada vez mais inclusivo. Né? Eu acho que o digital ele trouxe essa inclusão, mais gente, às vezes consegue participar de um evento, ter acesso ao conhecimento, tá nas reuniões, então acho que vamos aproveitar esse momento também para desapegar, né, dos modelos tradicionais e experimentar algo novo. E aí, Flá, devolvo para você, né, o que você acha
Eu sei que, né, não existe uma única resposta, como a gente falou, cada empresa, né, vai fazer as suas reflexões. É claro que hoje, né, os colaboradores eles estão ansiosos, né, por uma definição, uma resposta, mas a gente também sabe que não é algo simples, né, tem políticas envolvidas, normativas, legislação, tem muita coisa para ser considerado e tudo tem que ser feito com calma, de forma bastante organizada, mas certamente a gente vai ter modelos mais flexíveis pela frente. E aí eu queria entender um pouquinho de você, qual é a tua visão aí de futuro, né? A gente ainda tem um timing aí pandemia, depois a gente vai dar a virada pós-pandemia, como é que é a tua visão? Eu acho que assim não vai dar para a gente relaxar sem a vacina. E se tudo der certo e vai dar, né? Vai dar, a gente deve ter talvez uma vacina no final do ano, em janeiro, mas e a produção? Gente, quando eu trabalhei na Bayer, eu lembro da produção da vacina da febre aftosa lá no sul, numa cidade ali perto de Porto Alegre, que a gente entrava na fábrica e aí tinha tonéis de produção de sangue, depois você tinha a produção do vírus, depois você enchia o vírus no sangue, matava o vírus e não sei o que para fazer uma vacina que valia R$ 1, gente. Eu falo, meu Deus, como é barato com uma produção tão complexa. Assim, será que a gente vai conseguir produzir vacina para o mundo? Eu acho que essa pergunta ninguém conseguiu responder. O mundo é desigual, a gente sabe disso, que países vão conseguir produzir, que países vão conseguir comprar vacinas, e eu, do ponto de vista, quando coloco realmente o meu chapéu de líder de recursos humanos, que preciso cuidar da população, da minha população, pelo menos de funcionários, o que eu vou fazer? Eu já estou aqui pensando, como é que eu vou fazer uma possível compra, quanto vai custar uma vacina, será que eu preciso me juntar, gente? Será que a gente vai ter que se juntar aqui para a gente se organizar para comprar? Mas sendo pessimista, eu acho que até julho do ano que vem a gente deve estar vivendo esse distanciamento. Eu não acho que a máscara vai cair tão rápido, tá? Então, assim, algumas coisas para deixar a gente mais motivado. O que eu estou fazendo aqui? Eu acho que tem algumas coisas aqui legais para contar. Eu já orcei e já estou colocando, já tem algumas unidades nossas com os acrílicos, com os distanciamentos aí físicos mais fortes. A questão do cafezinho a gente tirou, não dá para ficar tirando a máscara aqui. A questão dos refeitórios, tudo isso mudou. Eu já estou vendo que quando a gente tiver uma janela aí de baixa, que aí Natal e Ano Novo, algumas reformas eu também já vou ter que fazer para deixar salas mais arejadas. E aí eu lembro das minhas realidades de São Paulo, aqueles prédios todos de vidro com ar-condicionado central. Como é que a gente faz com isso, entendeu? Porque precisa circular o ar, além de tudo. Então, assim, a gente vai ter que aprender a viver por um bom tempo. Então, assim, as empresas, Dani, estão adotando a volta híbrida, né? Então, isso deve acontecer de rotatividade, de entender quem está preparado para voltar, e preparado para voltar não é no trabalho, não. É se não tem grupo de risco em casa, se tem com quem deixar criança, se as escolas voltaram. Gente, porque a escola está o caos, a gente está vivendo exatamente esse momento. Então, o escutar volta de novo e o RH volta, precisa escutar mais ainda. Por isso que eu falo dos programas estruturados, sabe? Não dá para a gente cada dia fazer o que dá para fazer, perguntar direito, organizar uma política direito, acho que justo não é a palavra, porque acho que não existe justiça no mundo aí das corporações, existe equilíbrios, né? O equilibrista do IBF aí da sua revista volta à tona, a gente precisa equilibrar as condições de bons trabalhos, tá? Não dá para a gente parar de produzir, não dá. Não tem condição, mas como a gente pode produzir seguro, mas essa é um pouco a realidade. E aí eu queria também discutir algumas coisas que eu estou vivendo aqui por 2 meses de casa. Gente, aqui as pessoas respeitam super o horário, eu acho que eu estou vivendo o mundo interior, quem está em Campinas talvez viva isso, aqui se cumpre super bem.
tá no seu horário, eles perguntam, quando me ligam, estou no WhatsApp, você tá no seu horário de almoço, Flávia? Você pode falar agora? Gente, eu vim de um mecanismo que isto não existia, sabe? Eu acho que a gente talvez no mundo de São Paulo louco, a gente talvez desaprendeu algumas coisas que são básicas. Você tá no seu horário de almoço? Posso falar com você? Né? Então, eu acho que a gente tem que aprender, eu tô aprendendo com eles. E assim, eu tô aprendendo a liderar o meu time, porque eu ligo para eles. Eu ligo, porque eu tô no meu automático. Eu falo assim, não, gente, se eles me perguntam se eu tô no meu horário de almoço, eu preciso perguntar se eles também estão ocupados, se eles estão fazendo alguma coisa, né? Não dá pra gente ser nessa coisa instantânea. Então, acho que tem essa provocação aqui. Vou dividir de novo rapidinho algumas coisas aqui do slide, gente, mas é só para a gente brincar aqui, não tem de novo certo e errado, tá? Falando ainda de liderança, a liderança digital é a liderança da cultura por valores. A Daniela falou dos rituais, a gente precisa entender qual é o valor, o nosso propósito dentro da companhia, não dá para a gente ignorar os valores dentro de cada empresa, isso vai ser cada vez mais forte, né? Não tem como a gente não respeitar os valores das empresas e das pessoas. O dialogar constantemente, como a Daniela falou, tem que escutar mais do que falar, né? Então eu prometo já calar minha boca rapidinho. E não a comando controle. Não tem como fazer uma liderança digital da tarefa, precisa ser do resultado, dos combinados, potencializar. Eu brinco que é esticar o elástico das pessoas, acredite nela que ela vai trazer. E se não trouxe, conversa. Conversa de novo e vê se está adequado. Ninguém precisa ficar fixo naquela atividade ou naquela empresa. Eu sou a favor de que as pessoas precisam estar no lugar onde se sentem bem. Então, por isso que é não ao comando controle, né? E essa questão do querer mudar. O querer mudar aqui, para mim, está sendo super importante, porque eu estou fazendo uma feira digital diferente, convidando o meu cliente a ser diferente, eu preciso convidar também a empresa a ser diferente, a gente ter uma liderança diferente. E isso sem preparo emocional não rola. Então, assim, eu sou adepta do autocuidado, sabe? E hoje em dia, todos os programas de saúde, convênios de saúde e até o SUS tem um espaço aberto para a gente tomar conta da saúde emocional. Então, assim, cuidem de vocês. Porque um líder que não cuida de si, como é que ele vai cuidar do outro? Né? Então, acho que esse líder digital, ele precisa ser... Gente, não precisa ser super-homem, mas ele precisa assumir que ele tem problema, que ele também vai estar chateado, acordar de pá virada naquele dia. Como é que ele faz quando ele acorda irritado? Ele vai cobrando todo mundo do resultado? Ele precisa se conhecer, ele precisa entender que ele está num dia diferente, e ele precisa fazer essa liderança antes de mais nada, tá? E... Alguém queria falar? Não, na verdade, só complementando, a gente falou um pouquinho disso no outro evento, né? O líder também, ele é igualmente impactado por toda essa situação. Então, assim, ele mostrar que ele está vulnerável, tudo bem, né? E a gente fala, legal que você trouxe aqui, né? A transparência. Nem sempre a gente vai ter todas as respostas. É lógico, assim, né? O líder ele tem que buscar maior informação que ele puder, mas algumas respostas ainda, né, não existem e ele tem que ser muito transparente nessa conversa. E algo também complementando a questão dos rituais, eu acho que a gente tomar cuidado para não ficar só na videoconferência, né, não esquecer que existem outros meios, né, assim, não é que tudo precisa ser uma videoconferência, gente, manda um e-mail, manda um WhatsApp, manda um áudio, liga, né, por que não, né, bater um papo por telefone. Então, acho que é legal a gente relembrar isso também. Era Eu acho isso, que é isso, Flá. assim, esse meu slide é isso, é constância, frequência dos rituais, das conversas, do diálogo, precisa ser transparente. Gente, aqui o meu time já tá sabendo, quando eu tô irritada, ele já tá até percebendo, e eu falo, gente, hoje tem umas coisas importantes para eu entregar, posso falar depois, né? Hoje eu não tô muito bem, posso falar depois? E perguntar isso também, a gente não é super-homem. E eu acho que vai ter o mundo do líder solidário também, né? Eu acho que aqui a gente precisa entender esse equilíbrio da solidariedade. Na pesquisa do valor fala disso. Não sei se eu vou achar tão rápido aqui, porque eu não consegui ler tão rápido e decorar onde está. Mas ele pergunta se você vai contribuir
Ele pergunta da educação que você falou, você vai continuar estudando à distância, eles falam aqui abertamente, e fala se você vai contribuir para causas sociais. E eles dizem que sim. Então, acho que a gente foi tocado por a gente foi picado por um bichinho da solidariedade mais ainda, e o Brasil já é um país solidário, né? A gente já passa perrengue todo dia, né? Todo mundo sabe. Então, acho que mais do que nunca a gente está sensível a isso. E aí eu queria deixar aberto para a gente dialogar, Dani, o que você acha? Tá bom. Não, eu acho ótimo, e acho que a gente podia agora ver se tem algum comentário aqui no chat, se alguém gostaria de complementar, e aí depois a gente faz um fechamentozinho. Não sei, Marcos, você gostaria de perguntar algo? Temos 2 perguntas, eu acho que a gente já pode abrir para pergunta. Eu só estou preocupado com o horário. Vamos combinar alguma coisa. Eu acho que a gente pode fazer as perguntas e vocês fazem o fechamento. Eu passo, a gente abre 10 minutos para as perguntas e respostas, tá? Aí vocês fazem o fechamento. As perguntas que eventualmente ficarem sem respostas, eu vou pedir para a Giovana encaminhar para vocês. Tá bom. Vocês devolvem e a gente manda para o associado. Pode ser? Claro. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou pôr meu óculos, senão essa parte eu não enxergo. A primeira pergunta: quais sugestões de vocês para a recepção dos funcionários? Os funcionários são recebidos agora nesse período de pandemia, o welcome deles. Como aproximar-se deles para criar confiabilidade que foi dita, sem soar uma cobrança exacerbada? Dani, quer responder com o seu projeto aí, que vocês acabaram de fazer? Eu acho que se eu entendi da recepção, seria, de repente, acho que um onboarding, né, do colaborador, Isso. Né? Exato. Eu acho que, assim, também foi algo que a gente aprendeu, né, fazer processo 100% online e o onboarding online também. É claro que é um grande desafio, né? Uma coisa é você gerenciar uma equipe à distância, mas pessoas que você já conhece, já tem, né, já construiu uma relação, já tem uma proximidade. Você começar já, né, uma gestão remota, né, uma pessoa nova chegando já num formato de home office, é um grande desafio. Acho que merece aí uma atenção especial. Se for possível, um encontro com toda a segurança necessária, distanciamento, enfim, seguindo todas as regras e os protocolos, eu acho que um olho no olho vale a pena. Então, assim, não tem, né, de verdade uma fórmula, mas com certeza é totalmente diferente, a gente tem que ter isso em mente, né? Uma coisa é o meu colaborador que já está comigo, que já me conhece, outra coisa é um colaborador novo que está chegando agora na equipe, já no home office. Eu tenho esse caso no meu time, então a gente está realmente aprendendo e observando e conversando muito de forma aberta sobre isso. Inclusive, eu tive até uma conversa com ela ontem, falando como é que a gente pode se aproximar, porque realmente é uma situação muito, muito atípica e difícil para quem está entrando e já se incluir num grupo que já está formado, né, e de forma digital. E eu acho que a segunda pergunta era sobre... Desculpa. Não, é isso mesmo. Era isso? É isso mesmo. Eu acho que foi respondido. Como aproximar-se deles para criar confiabilidade sem soar uma cobrança exacerbada. Eu acho que foi respondido, né? Não, perfeito, então. Tá bom. Flávia, quer responder? Quer adicionar algum comentário? Eu acho que é isso, a gente está aprendendo realmente a receber pessoas e vamos receber assim. E está dando certo. A minha visão como RH é que entre mortos e feridos, nessa questão de aprendizagem, de erros, né, a gente está ganhando muito. É muito mais positivo do que negativo, tá? E eu acho que também aí a gente pode acrescentar, porque a aproximação com o líder é uma coisa, mas depois a recepção dentro da equipe, né? Então, talvez aí criar um ambiente de uma reunião remota, cada um se tentar fazer uma integração. Welcome digital, com certeza.
Sim, acho que a gente tem que estar atento, né? São situações atípicas e a gente realmente tem que achar aí Vamos, soluções, né? Com vamos, certeza. como está falando uma propaganda que está aparecendo aí, vamos acertar e vamos errar, né? É isso Bem, aí, com certeza. adorei, tá certíssimo. Não tem outro caminho, né? Se a gente não arriscar, sempre, né, tem uma chance aí de erro e faz parte. Só erra quem faz, né? Tem que errar, É sim. isso aí, é isso aí. Muito bom. O Paulo de Souza é nosso diretor adjunto. Ele pergunta: bom dia, aprendemos durante nossa vida profissional que o líder precisa dar o exemplo, e muitas vezes isso é realizado através das atitudes, posturas dos líderes. Como essa nova geração será treinada, preparada com os atuais líderes digitais, será que teremos líderes maduros no futuro e capazes de formar novos líderes? Na minha opinião, a opinião do Paulo, nossa função como líder é formar as pessoas como um todo, e não só para gerar resultados para a empresa. Perfeito. Uau, sem dúvida. Nossa, Paulo, essa é uma discussão enorme, provocadora. O que eu posso dizer é que mais do que nunca a gente tem que formar líderes. Nós não nascemos prontos em liderança. E o ser humano, ele aprende sim com exemplo, né? A gente se molda quando a gente enxerga. E por isso, assim, eu gosto muitas vezes dos processos de seleção. Olha, eu quero aquela pessoa que veio da cultura Natura, da cultura Bayer, da cultura Ipiranga. Por quê? Ambev. Porque a gente sabe que as pessoas ali estão sendo treinadas, conduzidas para fazer lideranças a partir daquelas culturas. E isso a gente aprende no exemplo, no dia a dia. No digital, eu acho que vai acontecer também. Eu sou uma pessoa otimista. Eu acho que vai acontecer também. Mas puxa vida, mais do que nunca a gente vai ter que se preocupar como a gente está desenvolvendo pessoas, cuidando delas. Não é uma tarefa fácil e não é uma tarefa do RH só, né? É uma tarefa da organização, né? Antes de mais nada. Eu acho que assim, o distanciamento ele é físico, né? Mas a conexão ela sempre vai ser humana entre pessoas. Então, independente, né, do ambiente presencial ou digital, o líder sim, ele vai ser sempre, né, um role model, um exemplo, e é o famoso walk the talk, né? Acho que tudo que a gente fala aqui a gente precisa praticar, né? O líder tem que estar presente, tem que estar participando, tem que estar dando, né, a direção e acolhendo o time. Eu acho que algo que a gente comentou aqui, né, acho que nunca os valores e o propósito das empresas foi tão relevante, né? Num momento como esse, né, se você tem um propósito bem definido, até como time, porque às vezes a gente tem, né, a missão, visão da empresa, mas tem um propósito como time, uma identidade como time. Acho que isso nunca foi tão importante para manter as pessoas, né, engajadas e unidas. E eu quero dar uma dica prática, não tá caro mais. Os programas de liderança custavam fortunas, custam ainda fortunas, mas foi muito legal essa questão das lives, está sendo muito legal os dos webinars e tudo mais. Tem muita coisa mais acessível. Então, empresas, quem tiver aqui, quem é dentro de uma empresa pequena, que o RH tem um orçamento pequeno, não fique tímido. Não fique tímido para treinar pessoas. Põe seus contatos para acontecer, porque dá para treinar sem precisar gastar rios aí de dinheiro, tá bom? Façam, vai fazendo, né? Perfeito. Pronto. O nosso vice-presidente de marketing, o Wellington, está comentando aqui: a liderança é inata no ser humano. A gestão é um aprendizado. É um ponto de vista. Eu gosto muito do desenvolvimento. Eu acredito muito que a gente aprende. Claro que tem líderes que parece que nascem naturalmente, que tem uma liderança natural, mas hoje tem tantos tipos diferentes de conduzir uma liderança, né? Então eu acho que gestão é uma obrigação do líder. Eu acho que ele tem que fazer gestão, uma obrigação quando ele
quando ele assume time, ele ganha um crachá, ele ganha responsabilidade para fazer gestão de pessoas, de números, de projetos e tudo mais que a gestão engloba. E eu acho que liderança, puxa vida, cada dia a gente aprende um pouquinho mais. Talvez, eu não sei, Marcos, se você quer já entrar na questão do fechamento, porque eu queria emendar meu fechamento com essa questão do aprendizado. Não sei se eu estou num momento ainda. Vamos então, a última pergunta. Vamos lá antes, depois eu Teixeira, vamos. O modelo de trabalho híbrido, presencial e remoto, deve considerar a opção do colaborador? E se ele não quiser trabalhar remotamente, a empresa pode impor? Eu começo, aí você complementa. Eu acredito que sim, é extremamente importante levar em consideração a opinião do colaborador. Eu acho que a gente tem que entender, como a gente falou, né? São quarentenas diferentes, tem pessoas que estão querendo voltar, estão prontas para voltar e outras que não. Então, assim, eu acredito que esse modelo flexível, ele tem que dar a liberdade de escolha para o colaborador. É claro que vão ter aqueles momentos em que a gente vai ter que estar junto numa reunião, num workshop e tudo mais. Então, esses combinados são importantes. Mas eu, particularmente, acredito num modelo flexível e que dê a liberdade de escolha para o colaborador. Se o colaborador não concordar, aí eu passo para falar, porque aí acho que tem uma questão aí de contrato de trabalho e tudo mais. Então, lembra que eu falei dos programas estruturados? O RH precisa escrever políticas, porque senão você vai viver na exceção, as companhias vão viver na exceção. Ai, fulano não quer hoje, não sei o quê. Não, a gente precisa escutar, entender a flexibilidade, mas a flexibilidade precisa ser combinada. Né? Principalmente porque a gente tem uma questão de legal por trás disso e que a gente precisa cumprir algumas coisas. Quando cai a medida provisória, Dani, você não tem noção de como caiu tudo, inclusive muitas coisas que o home office era possível. Tá? Exame médico, por exemplo, exame periódico, por exemplo, eu tenho que fazer, eu preciso obrigar então o cara a sair de casa e fazer o exame dentro da empresa ou numa clínica? E se ele não quer ir? Eu tive já casos aqui, porque quando tem um caso aqui de Covid, a gente investiga o entorno e a gente faz os testes. Bom, a gente tem todo um protocolo para fazer. E aí teve um funcionário que falou assim, eu não vou sair da minha casa, porque ele estava indo remoto, e ele estava trabalhando remoto, mas ele teve contato com uma pessoa que se contaminou. E a gente queria saber se também estava contaminado. Eu não vou fazer o teste, eu não vou sair da minha casa. Por quê? Porque Ribeirão Preto está vermelho, está caótico aqui. Eu entendo o ponto de vista dessa pessoa e falo assim, eu não vou sair para fazer o teste. Então, como é que a gente lida com isso? Mas ao mesmo tempo eu preciso saber, porque se teve duas pessoas na mesma área, eu preciso entender o que está acontecendo. Graças a Deus, depois deu tudo certo e tal. Mas assim, protocolos estruturados, programas estruturados, seguindo aí o que a lei precisa cumprir, é muito importante, gente. Não dá para ser flexível sem combinados, tá? Acho que é isso. Muito bom. Muito bem. Temos aqui mais um comentário do Wellington. Vocês aproveitam, fazem o fechamento, tá bom? Sinto muito, Wellington, não vou poder te dar o direito à réplica, tá? O Wellington está dizendo que o teletrabalho já é regulamentado. Não, peraí, desculpa. Sim. Tem um comentário anterior, eu quero seguir a ordem, tá? Os cursos de liderança servem para desenvolver... É isso que é o polêmico, né? Esse que é o polêmico, então eu quero comentar esse aqui primeiro. Os cursos de liderança servem para desenvolver o skill. O líder nasce líder. Esse é o comentário do Wellington. É um posicionamento. E ele está teclando lá, ele está eufórico. Ele adora uma polêmica, ele adora Muito uma bom. polêmica. E o Wellington está falando também, o teletrabalho já é regulamentado pela legislação trabalhista. Já, mas a gente está sofrendo impactos porque não é tudo que está regulamentado. Então, assim, é Brasil, gente, nem é tudo tão claro assim, tá? Infelizmente, o RH está tendo que estudar. Não é o RH, não, a parte jurídica mais fortemente, tá? Deixa eu só fazer um comentário. Pode, por favor. Eu não posso me privar de fazer um comentário. Eu assisti uma
uma palestra de um dono de laboratório, um especialista em infectologia. E ele é realmente um biólogo renomado aqui no país. Foi muito interessante essa live. E o que foi que ele falou? Né? É que não se sabe ainda o período que tem que ficar isolado, uma funcionária, o namorado deu positivo, então não sabe. E isso gera um pânico nos colegas de serviço, se tiver com o trabalho presencial. Né? Aí chega o médico do postinho, às vezes, e dá um atestado de 5... eu estou vendo outro comentário do Wellington aqui, e de 5 ou de 6, até perdi a linha de raciocínio, dias, né? Porque, na verdade, o que eles estão dizendo, o que eu estou recebendo de atestado formal são sempre 14 dias. E quando tem suspeita, a gente já isola antes, depois faz o teste, e a gente espera-se 15 dias. E aí faz o teste do PCR, que é na hora, se tem sintomas, depois faz sorologia. Então tem um protocolo bem forte, viu, Marcos, sobre isso. Então, mas esse protocolo, veja, ele já, enquanto isso tem segurança, porque a pessoa, às vezes, descobriu que estava positivo, você encaminhou para o protocolo, já houve uma convivência, ela já está sintomática, né? Então, aí os colegas naquele trabalho presencial ficam, aí você quer mandar para o trabalho remoto, ela não pode trabalhar remoto porque ela não tem internet na casa dela. Né? Quer dizer, nós temos um grande problema aí, até de estrutura do país, né, de acesso à internet e tudo. Não, e assim, e a assistência médica estava sendo obrigada a fazer o teste por um lobby, depois cai isso. Então, assim, a gente tem que pagar, a gente não tem laboratório nas cidades. Bom, é muito, muito complexo e gera mesmo pânico. Então, assim, antes de mais nada, só para deixar o comentário final do Wellington. Por favor. O Marcola do PCC não fez curso de liderança. E é um super líder, e um líder com algumas características que eu particularmente reprovo fortemente, viu, Wellington? Então, assim, essa questão de... é polêmico e vai ser polêmico. A psicologia não responde isso há séculos. A gente já está virando mais... a gente está... desde que a gente não deu 2 séculos ainda da ciência da psicologia, mas ela não consegue responder se o homem vem com características natas ou com características aprendidas. Aí é um ponto de vista de uma escola teórica, né? E aí cada um segue a sua, o Wellington pode seguir a sua, fique tranquilo com o seu ponto de vista. Do meu ponto de vista, das minhas escolas que eu estudei, que são as escolas mais da psicologia social, da psicologia comportamental, que é uma psicologia muito aplicada, inclusive dentro das organizações, eu muito acredito que a gente pode aprender. Eu sou diferente da psicologia do Jung, que já disse que tem até pelo DNA, então, assim, são posicionamentos e está tudo certo, a gente convive bem assim. Mas eu queria entrar numa questão do fechamento, porque eu estou lendo muita coisa de hábito, muita coisa de comportamento mesmo. E tem um livro que eu trago aqui para a gente poder fazer esse fechamento, que chama-se... qual é o nome dele? Hábitos Atômicos, de um cara que é um esportista e ele desenvolveu aí algumas teorias de hábito. E eu estou gostando muito deste livro, eu ainda não terminei, mas ele provoca o seguinte, que a gente precisa mudar, que seja 1% do nosso comportamento. Não dá para a gente mudar tudo, porque a gente não é capaz de mudar tudo o tempo todo. E este 1%, se a gente mudar de uma maneira sistêmica, de uma maneira cotidiana, com frequência, com transparência, né? Eu acho que tem a ver muito com o líder. Se a gente consegue mudar algumas coisas, no final do ano a gente mudou 365%. Então a gente tem que tentar mudar constantemente de uma forma gradual. Então eu estou gostando muito deste ex-atleta, ele se chama James Clear, e está me inspirando e fazendo eu inspirar talvez outros líderes de que a gente não precisa ser herói, de que a gente não precisa ter desempenho
de líderes exponencialmente reconhecidos, seja por bem ou por mal, mas a gente precisa, sim, cuidar do nosso time. Então, são pequenas coisinhas que a gente tem que fazer diariamente. Esse, talvez, é o meu fechamento, é o meu convite para vocês. Vamos com calma, vamos tentar ajustar um pouquinho de cada vez de forma sistêmica. Beleza. Aí agora eu já vou emendar aqui na sua fala. Acho que para terminar a conversa, eu acredito muito que as pessoas, elas podem ser produtivas, podem estar engajadas, independente da sua localização. E eu acho que a pandemia, ela realmente, infelizmente, ela tá longe de terminar. E a gente tem que seguir, eu acredito muito no mindset de aprendizagem, então que a gente tem que seguir realmente aprendendo, muitas vezes a gente vai errar, vai reaprender, como você trouxe no começo, e eu acho que isso que faz parte da nossa evolução como líder, né? Todo dia a gente tem algo a mais para aprender. Eu acho que, para terminar, a gente fala muito do distanciamento, né, social, enfim, de todos os cuidados, mas eu acho que hoje o que a gente tem que manter é distanciamento de velhas crenças, né, e realmente abrir, né, a mente aí para um mundo novo. É isso. Muito bem, muito bem. Que bom, foi ótimo, eu quero agradecer a Flávia, a Daniela, mais uma vez deram show, né? Quero agradecer o Flávio e a Giovana, né, que fizeram toda essa organização, são responsáveis pelo nosso sucesso do evento de hoje. O Marco Teixeira elogia, dá parabéns a vocês, elogia também a organização da live. O Paulo também, o Paulo Souza também, mais uma vez, ótima live, parabéns. Enfim, quero agradecer o Wellington sempre nas nossas reuniões, ele é o polêmico, ele enriquece muito todos os nossos debates, ele é um camarada sensacional e é muito bom conviver com ele na diretoria do IBEF, eu tenho muito prazer, é uma honra tê-lo comigo lá. E, gente, obrigado pela participação. Quero mais uma vez agradecer nossos patrocinadores. Sem eles, nós não poderíamos estar aqui reunidos, porque todo esse suporte tem um custo, e esse custo nós, a diretoria, é um trabalho voluntário, mas nós temos nossa estrutura profissional e que é responsável por esse sucesso. Eu sou muito grato a eles. A Viviane Dias também, a nossa equilibrista, também agora, esse ano de 2019 foi a Ellen. Nós temos duas equilibristas, tá? Uma em 2000 então a Ellen foi 17, a Viviane, e a Ellen agora foi em 2019. Então, não posso deixar de agradecer então a Deloitte, a Unimed Campinas, a PwC Brasil, a Lemos Advocacia para Negócios e a Finóquio Ilustra, FIOS Advocacia. Muito obrigado a todos que participaram e nos acompanhem. A partir de amanhã estará disponível essa live, estará disponível a gravação dela no nosso site. Acesse nosso site, tem matérias muito importantes, muito interessantes. Também temos a revista, a nossa revista do IBEF também está lá, pode acessar, pode baixar, fazer o download. É uma revista que está muito interessante, muito boa, é bem legal para você conhecer o que é o IBEF e aí, ao conhecer o que é o IBEF, quem sabe se juntar a nós e ser um associado. Vai ser um prazer conviver com todos. Meu muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Obrigado. Obrigada, até. Flávio também agradece. Obrigado. Obrigada, Flávio, Gi, Marcos, todo mundo. Obrigado.